Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista dentro do programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Hoje teremos o prazer de receber o professor Wanderson Flor do Nascimento. Vamos revisitar a formação do nosso convidado e conhecer as contribuições de sua pesquisa na importância do ensino da filosofia africana no ensino médio. Vamos também conhecer a importância das raízes africanas na identidade dos brasileiros e brasileiras. Vamos também discutir sobre o preconceito racial no Brasil. O nosso convidado é graduado em Filosofia pela Universidade de Brasília, onde também obteve seu mestrado e doutorado. Atualmente é professor de Filosofia na Universidade de Brasília, onde pesquisa sobre o ensino da filosofia e relações raciais e filosofia africana. Publicou 42 trabalhos em revistas especializadas. Orientou 14 estudantes de iniciação científica, 10 teses de mestrado e 4 de doutorado. Obrigado, professor Wanderson Flor do Nascimento, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação e explicar sua escolha para a área de filosofia. Bom, primeiro agradecer o convite, dizer que fico muito feliz em poder partilhar um pouco dessa minha experiência com vocês. E gosto sempre de lembrar que o meu interesse pela filosofia surge ainda no ensino médio, né? Sempre me interessou essa ideia de inventar um mundo através do pensamento, coisa que a literatura já tinha trazido para mim e que a filosofia veio intensificar depois. Na minha leitura da filosofia, ela é um jeito de criar mundos imaginados a partir de uma reflexão crítica deste mundo em que a gente vive. E é nesse contexto em que eu acabo por optar, né, dentro de uma outra formação que eu já vinha fazendo na área de saúde, e tomo contato com uma das abordagens em que, nessa terapêutica, né, não ocidental, o pensamento era importante, e aí eu volto para a filosofia e nunca mais saio dela. E foi muito importante para mim, uma formação pessoal mesmo, pensar como o pensamento, de alguma maneira, nos ajuda a nos conduzir pelo mundo. E, sobretudo, em tempos em que a gente tem visto o ataque à filosofia como se fosse uma espécie de diletantismo, sem nenhum tipo de relevância social, me parece que é importante retomar esse lugar bonito e importante que a filosofia tem na nossa trajetória, e que, embora muitas pessoas não tenham uma formação profissional em filosofia, essa reflexão que elas fazem sobre a sua própria vida, sobre o seu lugar no mundo, sobre a sua experiência social, se conecta muito com aquilo que a gente faz na tarefa filosófica cotidiana. E aí sim, profissional. Então há uma vinculação entre essa filosofia que a gente faz profissionalmente na academia e essa reflexão cotidiana que as pessoas fazem sobre o seu próprio lugar na existência, no mundo, nas relações sociais. Isso me interessou bastante e me interessa muito. Então, aí, esse é o percurso que eu faço até chegar na filosofia e me apaixono pelo ensino dela. Eu sempre tive vontade de ser professor, isso desde também da infância e da adolescência, e encontrei, então, essa possibilidade interessante de, no primeiro momento, ensinar a educação básica e depois formar professores, em continuar ensinando e numa relação com a própria educação. Curioso, professor Wanderson, que algumas pessoas não dão valor à filosofia, né? Eu diria que a filosofia é tão importante, né, como a alfabetização das letras e dos números, né? Professor Wanderson, nas suas pesquisas, enfatiza a importância do ensino de filosofia
dos pensamentos africanos, afrodiaspóricos e indígenas. Poderia enfatizar a importância da contribuição dessa temática na educação antirracista? Então, uma das reivindicações dos movimentos sociais, tanto negros como indígenas, na história desse país, foi refazer as imagens que o racismo disseminou na nossa sociedade, né? Que as pessoas negras e indígenas eram inferiores do ponto de vista intelectual, não eram capazes de produzir um pensamento sofisticado, né? E a própria filosofia fez parte do processo de construir essas imagens estereotipadas e falsas sobre as populações negras e indígenas. Então, hoje, estudar as reflexões produzidas no continente africano e também pelos diversos povos indígenas do nosso continente, em especial, que é o meu caso do nosso país, é de alguma maneira reparar esse dano que a própria filosofia contribuiu para construir e, de outro lado, mostrar uma potência desse povo, desses povos, né, tanto os negros como os indígenas, que foram povos que deixaram um legado muito importante e que a gente, de alguma maneira, ignora profundamente. A gente sabe pouquíssimas coisas sobre os povos indígenas brasileiros e menos ainda, não é, sobre os povos africanos que, inclusive, constituíram o nosso país. A gente tem sempre essa ideia de que os povos africanos só contribuíram com o trabalho escravo. Isso é falso, né? Junto com a presença desses povos vieram saberes, vieram práticas, vieram crenças, vieram um conjunto, né, de informações que esses povos trouxeram consigo, e a mesma coisa no que diz respeito aos povos indígenas. Então, trazer essas informações para o ensino de filosofia é absolutamente fundamental se a gente quer conhecer de fato o modo como o próprio pensamento nesse país se constituiu. Você não consegue fazer isso negando uma parte importante daquilo que constituiu o nosso próprio pensamento. Então, a gente normalmente nega e pensa que nós somos herdeiros intelectuais apenas da Europa e acaba se conhecendo muito pouco, né? Acho que quando nós retomamos as contribuições africanas, quando nós retomamos as contribuições indígenas, acabamos por ter um quadro melhor desenhado sobre a história do nosso próprio pensamento e também fazemos uma autocrítica para a própria filosofia que contribuiu para a construção de uma imagem inferiorizada das populações negras e indígenas. Então, essa é digamos, uma posição epistemológica, né, que tem a ver com a própria produção do conhecimento filosófico, e de outro tem uma posição política, né, que é reconhecer a importância no mundo, independente do processo colonial, que escravizou as populações africanas e que colocou as populações indígenas numa posição bastante precarizada na história do nosso continente, reconhecer que nós também temos um dever para com esses povos de restabelecer, tanto quanto possível, a dignidade que o processo colonial retirou. Então, acho que nós temos uma dívida histórica que o pensamento também tem que contribuir. Não é só reconhecer que aconteceu alguma coisa errada no passado, mas contribuir também para que no presente e no futuro esses mesmos equívocos não voltem a acontecer e que a gente possa contar com esses outros povos que não sejam os europeus também na grande comunidade do mundo, que nós partilhamos esse mesmo planeta com todos esses povos, e os povos que não são europeus têm tanto direito e tanta dignidade como quaisquer outros povos que habitam esse planeta. Professor Wanderson, a África é um continente com múltiplas culturas e com uma rica filosofia africana. Poderia se aprofundar nesse assunto e destacar a sua importância na identidade cultural brasileira? Bom, a própria pergunta já nos conta muita coisa, né? A gente tem uma imagem estereotipada do continente africano e parece que é tudo uma coisa só, como se fosse um país, né? A gente fala de África como se fosse um país e esquece que é um continente absolutamente diverso e plural, que tem
línguas, culturas, história, sistemas de crença, de conhecimento, valores distintos. E a nossa grande demanda do que diz respeito ao trabalho com as filosofias africanas é reconhecer essa pluralidade, né? E reconhecer essa pluralidade implica em fazer com que essa diversidade seja valorizada e que ela não se subordine a nenhum tipo de estereótipo homogeneizante do continente africano. Esse é um primeiro ponto. E no segundo ponto, pensar que a própria história cultural brasileira é herdeira de parte dessas tradições e que nós não conhecemos. A língua portuguesa é completamente atravessada por vocábulos de línguas africanas. A nossa culinária, a nossa arte, de uma maneira geral, é influenciada, mas não só. Senão a gente fica numa dimensão meramente folclórica das contribuições. Nós também temos valores, como o caso da hospitalidade, que não é tão nítida nas nossas heranças europeias. Isso tem muito das nossas heranças africanas e indígenas, né? Essa ideia do jeitinho brasileiro não tem nenhum vínculo com a nossa tradição cultural europeia, mas sim com a nossa tradição cultural africana. Que tem a ver com a sagacidade, com uma esperteza de lidar com situações complexas e resolvê-las de maneiras pontuais. E também no que diz respeito ao nosso conhecimento. E isso é absolutamente fundamental para a filosofia, em pensar que um conhecimento sólido, resolutivo, absolutamente complexo também chega do continente africano para nós. Conhecimento sobre economia, conhecimento sobre organização social, conhecimento sobre a estrutura da realidade, né? E todos esses elementos acabam contribuindo para a nossa identidade nacional e a gente não consegue compreender a nossa própria identidade se a gente não entende como esses legados apareceram para nós. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já já com essa interessante conversa com o professor Wanderson Flor do Nascimento. Até já! Voltamos com essa interessante conversa com o professor Wanderson Flor do Nascimento. Professor Wanderson, como analisa o preconceito racial no Brasil e quais são os caminhos para eliminá-lo? Bom, essa é uma pergunta difícil, sobretudo na sua segunda parte, porque ela pressupõe que há uma saída para isso, pelo menos a curto ou médio prazo. Eu não estou seguro disso por enquanto. Por quê? No nosso país, nós não reconhecemos o racismo e o preconceito racial como problema. Nós pensamos que isso, às vezes, é um acidente do comportamento de alguém, que alguém foi talvez mal educado e por isso é racista, ou porque fez uma brincadeira infeliz. Nós não compreendemos o racismo e o preconceito racial como uma forma absolutamente fundamental da organização da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não seria como é hoje sem a participação do racismo e do preconceito racial. Isso passa não só pela economia, que num primeiro momento foi completamente construída através do preconceito racial e do racismo. Veja o fato de que as pessoas escravizadas no nosso país, elas tiveram uma raça marcada nos seus corpos. Então, aqui nós tivemos, né, uma construção econômica completamente racista, a nossa cultura foi constituída de um modo racista, o nosso conhecimento foi constituído de um modo racista, e a gente não entende isso. Parece que a escravidão, parece que esse apagamento das pessoas negras e indígenas no nosso país foi acidental, foi uma espécie de tropeço da história da construção do nosso país, foi constitutivo. O Brasil não seria o Brasil se nós não tivéssemos a escravidão racista. E esse é um ponto absolutamente fundamental. Nós não trouxemos para cá
pessoas alemãs escravizadas, nós não trouxemos para cá pessoas portuguesas escravizadas, nós não trouxemos para cá pessoas espanholas escravizadas, nós trouxemos pessoas africanas escravizadas e escravizamos, no primeiro momento, as pessoas indígenas. Ou seja, houve uma marcação racial desse processo que não terminou com o fim da escravidão. Esse é um ponto importante. E se a gente não compreende que o racismo é um problema estrutural da nossa sociedade, é muito difícil de combatê-lo. Então, acho que por isso eu sou um pouco pessimista. Eu acho que é preciso que a sociedade brasileira compreenda o lugar que o preconceito racial ocupou e ocupa no nosso processo de construção societária. A nossa sociedade foi construída historicamente por esse racismo e esse preconceito racial. E isso não significa que as pessoas fiquem pensando o tempo inteiro o que eu vou fazer hoje, eu vou fazer algo de negativo para uma pessoa não branca. Isso não precisa ser assim e nem necessita de uma intencionalidade racista para promover o preconceito racial. A gente meio que criou esquemas automáticos de lidar com as pessoas não brancas na nossa sociedade. Às vezes você está andando na rua, vem uma pessoa negra, você já imagina que tem um perigo ali e muda de lado da rua. Isso é automático. Sequer o nosso preconceito é pensado mais. E esse é um problema muito grave. Acho que o enfrentamento, um dos primeiros caminhos para o enfrentamento é o reconhecimento, um reconhecimento sincero do lugar importantíssimo que o preconceito racial ocupou e que o racismo ocupa na nossa sociedade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, a partir desse reconhecimento, coletivamente a sociedade nacional pode ser capaz de criar mecanismos de desconstruí-lo. Mas acho que o primeiro passo é entender que o racismo é um sistema de poder, que o preconceito racial é uma atuação desse mecanismo de poder que estruturou e que faz a nossa sociedade funcionar como ela funciona hoje. Há 20 anos, quando eu lecionava na UNB, a presença de estudantes negros ou indígenas era rara. Recentemente, eu dei uma aula na UNB e vi que esse panorama mudou. Provavelmente, queria saber a sua opinião, com a introdução das cotas, onde a Universidade de Brasília e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro foram pioneiras. Qual a sua opinião sobre isso? As cotas foram um elemento, e são ainda, um elemento fundamental para reduzir a ausência das pessoas negras e indígenas na universidade. Nós temos muito mais. Na minha época, que nós não tínhamos as cotas, eu tinha 2 colegas negros e um deles, a minha turma inteira, e um deles vinha de um convênio internacional, era filho de diplomata, e um outro como eu, brasileiros. Ou seja, quase ninguém. Eu me acostumei a estar em salas de aulas brancas. E isso é parte desse mesmo processo que eu falava antes. Então, nesse sentido, as cotas reduzem essa injustiça racial que impacta a universidade. Então, é preciso defender as políticas de cotas hoje, não porque a gente acha que as pessoas negras sejam inferiores às pessoas brancas, mas porque não há uma igualdade de oportunidades na formação inicial. Então, você tem um menino branco pobre e um menino negro pobre, o racismo faz com que a dificuldade desse menino negro pobre seja maior do que desse menino branco pobre, embora os dois estejam numa situação desprivilegiada no que diz respeito à educação, mas tem um peso maior, né, para um menino ou para a menina negra. Então, nesse sentido, me parece que quando a gente investe nas políticas de ações afirmativas, sobretudo as cotas na universidade, a gente está tentando lidar com esse fato que foi construído por uma história de preconceito. E tentando que, com isso, a própria sociedade, impactada, né, pela presença de uma sala de aula com mais pessoas negras e indígenas, possa pensar numa outra estrutura de educação básica. Porque senão a gente vai cair naquele velho problema. Não, primeiro a gente resolve o problema da educação básica e depois as pessoas entram na universidade. O problema é que esse problema da educação básica é historicamente constituído também por esse preconceito racial. Professor Wanderson, o movimento 2022, o Brasil que Queremos, que é uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária, pretende envolver os jovens na construção de caminhos
para termos um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Bom, é absolutamente fundamental que a gente entenda hoje, né, que a participação de vocês jovens na renovação dos caminhos políticos desse país é absolutamente fundamental. Para um país mais democrático, para um país mais solidário, para um país mais igualitário e num país que reveja, né, a sua história de injustiça com todos os grupos que foram injustiçados na história. Nesse sentido, compreender quem nós somos hoje, sobretudo quem vocês jovens são hoje, implica em compreender como esses grupos negros e indígenas passaram por esse processo de afastamento de lugares de poder e de prestígio social. Então é absolutamente fundamental que nós, se quisermos nos conhecermos, enquanto sociedade nacional, que vocês jovens consigam construir um caminho mais democrático, mais plural, mais igualitário, que a gente consiga reverter essa exclusão, inclusive no nosso próprio pensamento. Acho que por isso que a gente precisa, né, desse esforço que é coletivo, que é nosso, de vocês da juventude, de nós que estamos formando vocês, para que a gente construa uma ideia de Brasil mais plural, mais diversa, e que isso implique em reconhecer o que a história deixou para nós. Então fica o convite para que nós pensemos juntos nessa pluralidade que é a construção da sociedade brasileira. Uma bela mensagem, professor Wanderson. Quando você falou em o que nós somos, né, me lembrei do nosso fundador da Universidade de Brasília, Darcy Ribeiro, né, que na sua, talvez, obra-prima, o povo brasileiro, discute ou coloca essa pergunta: quem nós somos e para onde nós vamos, né? Gostaria, professor Wanderson, de agradecer imensamente por essa importante e interessante conversa. Esse e outros programas do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, podem ser acessados pelo canal no YouTube da TV Supre. Obrigado pela sua atenção e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!